gente, tudo bem? Mais um vlog começando. Hoje é sábado, 18 de maio. E eu vim aqui atualizar vocês com mais leituras de maio. Eu fiz aquele primeiro vlog e mostrei pra vocês duas leituras, na verdade 3 leituras. Eu foquei em 2 livros, que foi Philin Donovan 2 e Promessas Cruéis, que é a continuação de Divinos Rivais. Falei um pouquinho sobre esses livros e também acabei falando de Philin Donovan 1. Então, até aí eu tinha lido 3 livros em maio, né? Leituras excelentes. E aí, depois dessas 3 leituras, eu comecei a ler Minha Sombria Vanessa. Eu quero falar um pouquinho sobre esse livro. É um livro extremamente angustiante. Eu fiquei pensando diversas vezes se eu iria falar sobre esse livro, porque eu não sabia nem como me expressar diante de tudo que li. É um livro muito angustiante, muito triste, doloroso de ser lido, é cruel. Eu me senti mal diversas vezes, eu tive ânsia, foi muito ruim. O tempo inteiro, eu só queria que acabasse o livro. Eu sei que é um livro real, eu sei que é um livro necessário, mas é um livro que só me trouxe sentimentos ruins. Eu sei que é uma coisa que acontece. Eu sei que é um livro que precisa ser lido, é um assunto que precisa ser falado, mas me fez muito mal. Isso é fato. Eu não quero tentar mascarar e nem tentar esconder esse tipo de assunto, mas é um livro que me fez muito mal. Pra quem não sabe, Minha Sombria Vanessa é a história de um relacionamento entre uma aluna e um professor. Desde o começo da história, a autora deixa bem claro que não é uma história de amor, não é um romance. Assim, romance romântico, né? É um romance na sua forma, como livro, mas não é um romance romântico. Eu não sabia do que se tratava o livro, eu comecei a ler totalmente no escuro, não havia pesquisado absolutamente nada sobre o livro. Eu sabia que era um livro muito difícil e muito doloroso por conta dos comentários que eu já tinha escutado. Esse relacionamento entre aluno e professor já dá uma ideia de que há uma diferença de idade entre essas duas pessoas. O relacionamento se iniciou quando a Vanessa tinha 15 anos. Foi acontecendo, foi trazendo marcas na vida dela, ela foi se tornando uma mulher baseada nesse relacionamento. Então, é muito difícil, muito cruel você perceber a jornada da Vanessa, como ela foi marcada, ela foi literalmente marcada por esse relacionamento. Eu comecei o livro, acredito que foi numa quinta-feira à noite, e eu terminei num domingo. Eu só queria acabar o livro, eu não queria mais ler, eu queria só terminar, pra acabar com essa angústia. Então, eu acelerei muito a leitura, eu li realmente muito rápido, apesar de ser muito fluido, é realmente um livro muito fluido. A autora tem uma escrita bem, assim, rápida de ser lida. O tempo inteiro faz referências a Lolita. E é um clássico, eu não tenho coragem de ler, não vou ler de forma alguma, eu já coloquei isso na minha cabeça, nem por curiosidade, porque eu sei que eu vou me sentir mal, assim como eu me senti nesse livro. Então, já percebi que não é o tipo de leitura que eu vou gostar. As pessoas falam que a escrita do autor é muito boa. Eu tinha curiosidade por isso, mas eu não quero, sabe? Eu não quero sentir as coisas que eu senti lendo Minha Sombria Vanessa. Eu acredito que em Lolita deve ser muito pior, porque pelo que eu sei, a menina é ainda mais jovem. Então, não quero. Eu acabei dando 4 estrelas pra Minha Sombria Vanessa, realmente por ser um tema que precisa ser falado e que eu sei que é um tema que acontece, é um tema real. A crueldade em que a Vanessa é submetida por um homem bem mais velho do que ela, o quanto ela é marcada por esse relacionamento, é tudo muito, muito doloroso. Dei 4 estrelas porque eu senti em alguns momentos que algumas coisas não precisavam ser tão descritivas e me fizeram mal. Eu entendo, mais uma vez, eu vou deixar muito claro que eu sei que é necessário ser falado, mas me fez mal, então por isso que eu tirei 1 estrela. Acredito que faça mal a todas as pessoas que vão ler, mas é uma coisa que eu realmente me deu muitos gatilhos, então eu não recomendo, tá? Não recomendo. É um livro 4 estrelas porque é realmente muito forte, é muito intenso, é muito profundo. Uma escrita realmente é fluida,
é uma escrita fluida, porém, o tema não é pra mim. É um livro necessário porque a gente precisa saber sobre o tema, precisa estar em alerta sempre. Depois de Minha Sombria Vanessa, eu decidi pegar um livro mais leve, eu queria um livro mais curtinho, que fosse mais rápido. E eu não podia escolher outra autora senão Vanessa Brunt. Ela é uma autora baiana e foi uma leitura super rápida, no sentido de eu não li assim rápido, mas a escrita dela é muito fluida, então acabou que foi uma leitura rápida nesse sentido. É um livro de contos e frases e poemas e tem muitos contos marcantes, tem gatilhos, fala muito sobre a mulher, fala sobre o amor também, mas não só isso. Fala sobre família, então é um livro muito bonito. Eu gostei muito de ter lido esse livro. Eu dei 5 estrelas, claro, não tinha como dar uma nota diferente disso. Eu recomendo muito a Vanessa, ela é maravilhosa. Eu gostei muito das histórias que ela trouxe aqui. Foram histórias que me marcaram, que mexeram muito comigo. Eu quero ler um trecho pra vocês de um poema. Eu não vou ler o poema todo, mas eu quero ler um pedaço do poema. Pedir licença a Vanessa para ler um pedaço do poema. Diz assim: quando se demora em inícios, o final é sempre sobre o sempre que não começou. Algum triz de amor nasce para ver se fica. Algum tanto de amor morre por quem não versifica. Esse foi um dos poemas que mais mexeram comigo, além do primeiro. Mas eu decidi ler esse trecho porque eu achei um trecho que só de ler em voz alta eu já fiquei arrepiada. É um livro perfeito para ser lido em um final de semana, para você degustar os poemas, para você ler e perceber a intensidade que os contos trazem. Então eu recomendo muito, vale muito a pena. E depois de deixar para lá também é bater de frente, eu decidi pegar o famoso, que já dá pra perceber aqui qual é, eu acho, né? O tão falado, tão hypado, Quarta Asa. Eu comecei a ler já tem uns dias e eu tô lendo muito devagar, porque é uma fantasia um pouco complexa. Eu não tô acostumada com fantasias mais complexas. Eu falei sobre isso no vídeo passado, que eu gostei muito do Povo do Ar, e é minha série favorita, junto com agora a duologia de Divinos Rivais. E eu não sou leitora de fantasia, eu não tenho experiência nessa área, mas eu tô bem disposta a me aventurar mais nesse meio aí da fantasia. Eu peguei Quarta Asa e estou lendo bem devagar, eu tô lendo com cuidado, não tô com pressa de acabar, mais ou menos, porque tem discussão do clube da minha amiga Ariana. Deixei, assim, bem folgada essa meta, porque eu sabia que eu iria demorar de ler. E, por ser uma fantasia complexa, eu senti falta de muitas explicações. Eu achei que o livro já mergulhou você de cara. Eu fiquei muito confusa em diversos conceitos, em partes assim que eu não senti que foram bem explicadas, que não ficaram tão claras pra mim. E olha que o começo do livro eu li com muito cuidado. Eu peguei uma grafite e fiquei sublinhando os conceitos, os termos que eu precisaria saber. Mas enfim, ainda assim achei bem complexo, bem difícil no começo de entender. Não que seja nada de outro mundo, mas o entendimento ficou um pouco abstrato pra mim em relação a algumas coisas. Até que uma amiga minha me mandou uma foto de como era organizado tudo nessa fantasia. Então, quando ela me mandou a foto, aí eu consegui entender melhor esses conceitos, esses termos, tudo certinho. O que eu estou achando de Quarta Asa? Eu entendo o hype desse livro. Eu realmente acho que é um livro que merece o hype que tem, porque a autora realmente escreve muito bem. É uma escrita muito jovem, não tem nada de complexo, apesar de eu ter sentido falta de algumas explicações mais claras. O único defeito, assim, que eu achei é essa questão de não explicar com clareza. E fora isso, eu tô achando um livro muito tranquilo
de ganhar 5 estrelas. Porque é um livro que prende, é uma história que envolve você realmente. Eu, particularmente, estou me sentindo muito envolvida, muito curiosa para o que vai acontecer. É uma fantasia muito bem pensada e a autora realmente teve uma ideia de gênio, porque os dragões são maravilhosos. Quando começou essa parte que envolvia os dragões, eu fiquei fascinada. Então você consegue imaginar, sabe? Você se coloca no lugar da personagem, você quer um dragão pra você. Então eu achei maravilhoso. Até agora, estou gostando muito. Eu tô quase na metade, ou já passei da metade? Já passei da metade. Já passei da metade, eu tô quase em 60%. Tô na página 323. E eu irei fazer mais atualizações sobre esse livro até a semana que vem, que é a minha meta. Hoje é terça-feira e eu vim aqui avisar que eu terminei Quarta Asa. E eu não podia estar mais surtada. Eu acho que vocês viram a minha situação ao final do livro. Aqui a gente vai conhecer a história da Violet, que ela vai para um instituto onde são treinados os cavaleiros. Então, ela, na verdade, gostaria de ser uma escriba, só que a mãe dela, de certa forma, força ela a ir para esse instituto e ser uma cavaleira. E aí, nesse instituto, várias coisas vão acontecer. Eu confesso que em alguns momentos eu senti uma vibe de Harry Potter, como se estivesse em Hogwarts, sabe? Enfim, então a gente vai acompanhar a jornada da Violet lá nesse instituto, várias coisas vão acontecer, a gente vai acompanhar a trajetória dela lá dentro. Então tem romance, tem aventura, tem guerra, tem coisas assim bem sangrentas também. Eu confesso que eu li mais pela capa do que pela premissa, mas me surpreendeu. Isso foi ótimo, porque eu fiquei muito surpresa com o tanto que eu me envolvi com a história. Eu ficava pensando na história o tempo todo. Então foi algo que realmente me surpreendeu muito. A escrita da autora é muito fluida, é um livro bem jovem. Em alguns momentos, os palavrões me incomodaram um pouco. Eu não tenho problema com palavrões em livro, o problema é que pra tudo a autora colocava um palavrão. Então era o tempo inteiro palavrão. E isso acabou ficando um pouco forçado pra ser muito jovem, talvez, pra ser descolado. E eu achei isso um pouco chato. E também, alguns diálogos, eu fiquei com um pouco de vergonha alheia. Eu achei um pouco cafona. E eu parei assim e falei, gente, quem é que vai falar isso na vida real? Mas foram algumas coisas assim só que me incomodaram. Mas
O enredo é maravilhoso, é muito envolvente, eu fiquei muito presa, então eu acho que vale super a pena e realmente vale muito o hype que ele tá tendo. Eu considero muito diferente de tudo o que a gente vê por aí. Eu não sou leitora de fantasia, já falei isso várias vezes, então eu não tenho muita voz pra falar sobre isso. Mas, pelo que eu vejo por aí, é uma fantasia completamente diferente. Então, eu recomendo muito pra quem gosta de fantasia. É um livro, assim, maravilhoso, mergulhar no universo que a autora construiu. Foi realmente uma experiência muito legal, me entreteu pra caramba. Eu surtei, eu chorei, eu dei risada, eu me emocionei, assim, de diversas formas, porque é realmente uma história que fica no coração. Então, eu recomendo demais a leitura. E é isso, gente. Vou finalizar o vlog por aqui. Deixe seu comentário aqui embaixo se você já leu algum desses livros ou se você tem vontade de ler, que eu quero saber, tá? Então, até a próxima!